Então, a promessa, a profecia da vinda de Jesus é a vinda de Jesus para inserir um povo que aparentemente estava fora do contexto. E esse povo foi enxertado, esse povo foi inserido, esse povo foi anexado, e hoje nós somos co-herdeiros, nós somos herdeiros, nós somos participantes do trono. Então existe uma realidade do céu, e essa realidade do céu é a realidade que Deus espera que nós possamos viver. É importante entender porque Jesus, à medida em que ele vai se apresentando, ele não simplesmente vai andando pelos lugares, ele vai transformando a realidade dos lugares por onde ele vai andando. Jesus, ele vai se apresentando a pessoas, e à medida em que ele se apresenta às pessoas, ele começa a transformar a realidade. Ele chega diante de pessoas com impossibilidades, ao nosso modo de ver, absurdas. Pessoas que estavam vivendo a vida à margem, ou seja, marginalizada, lateralmente à sociedade. Por quê? Porque padeciam de mal, padeciam de situações que eram contraditórias. E essas pessoas não conseguiam viver a vida segundo a proposta de Deus para elas. Então Jesus vem representando o que é a realidade do céu. Ele encontra alguém leproso, alguém com lepra, é alguém que é afastado de um convívio social. O Covid, ele nos deu uma amostra do que é ser afastado de convívio social. Onde você, no primeiro momento, ninguém sabia onde ia dar, o que ia ser, como ia acontecer, e fica em casa e aquilo vai estremecendo, vai produzindo. Existem pessoas que surtaram emocionalmente porque tiveram que ficar presos em suas casas, junto com os seus, Entenderam que não conseguiam nem ficar junto com os seus. Imagine aquele que não podia ficar com ninguém. E, de repente, ele alcança Jesus e faz uma pergunta para Jesus. Jesus, se tu quiseres, eu posso ser limpo. A resposta de Jesus para aquele homem foi simples e objetiva: eu quero. Por que eu quero? Porque Jesus, ele é a imagem do céu. Ele entende que no céu não tem esse afastamento, ele entende que no céu não tem essa enfermidade, ele entende que no céu não existe essa proposta onde homens são separados pelos seus problemas. Então, a mensagem do Evangelho, a mensagem de Jesus é exatamente essa: um menino nos nasceu. É interessante porque está dizendo que, e ele continua dizendo que o principado ou o governo está sobre os seus ombros. Ou seja, toda a autoridade foi dada à figura de Jesus. E eu vejo muitas vezes a gente vivendo uma vida e as pessoas vivendo uma vida sem autoridade nenhuma. Ou seja, todas as situações que vêm contra elas, elas são facilmente abatidas. Então, a palavra me diz que em Jesus eu preciso aprender que o governo, a autoridade, o domínio, porque quando Deus fez o homem segundo a sua imagem e semelhança, no livro de Gênesis, ele diz algo para o homem interessante. Ele fala assim: tenha o homem domínio. Ou seja, domine o homem, domine o homem. E Satanás, ele com inveja disso, com dificuldade de aceitar que aquilo que ele queria foi dado a você. Presta atenção nisso. Aquilo que ele almejava, ele queria ser semelhante a Deus. Ele almejava ter poder, ele almejava ter domínio, ele almejava ter autoridade. Isso foi dado ao homem. Então ele entendeu que a única forma, e entre céu e terra, não é uma briga entre Deus e Satanás, não é uma briga de poder, não é uma briga de autoridade, não é uma briga para mostrar quem tem mais força. Mas ele entende que se você se submeter a ele, você desobedece a Deus. Se você desobedece a Deus, aquilo que é seu de maneira natural é tirado de você, a autoridade. Então, ele pelejou contra Adão com um único objetivo: fazer com que ele desobedecesse. E ao desobedecer, é como se ele tivesse perdido a conexão céu e terra. E nesse processo de perder a conexão céu e terra, aquilo que foi dado a ele, a autoridade, aquilo que foi dado a ele, o domínio, aquilo que foi dado a ele, o governo, foi tirado dele. Então Jesus, ele veio e ele é profetizado dizendo que o governo vai estar de volta sobre a vida dele. Então ele veio para viver uma vida semelhante a mim e a sua. Porque muitas vezes o que nós trazemos para a palavra, o que nós trazemos para a nossa vida, pastor, para ele era fácil, porque ele era filho de Deus. A Bíblia declara que ele não usurpou ser igual a Deus, ou seja, ele se despiu, ele tirou
dessa posição. Ele abriu mão dessa posição de viver uma realidade de céu aqui na terra. Mas ele viveu o céu aqui na terra. Então é interessante entender que Jesus, ele não viveu uma vida, mas ele viveu uma vida igual a minha e a sua. Mas ele viveu uma vida sabendo a quem ele deveria obedecer. Então eu entendo que a sua autoridade, o domínio sobre situações, está ligado a exatamente aquilo que você decide obedecer. Amém? Então aquilo que você decide obedecer acaba tornando-se o seu Senhor. E quando você se submete a alguma coisa, aquilo que está na autoridade sobre aquilo que você se submete, passa a ser a sua realidade. Então essa palavra está dizendo que o governo está sobre os ombros. E ele chamará o seu nome, maravilhoso. É interessante porque todo nome na Bíblia tem um significado. E esse significado, é importante discernir o significado, porque o significado me dá o destino, o significado me dá o caminho que eu vou percorrer, o significado me dá a jornada que eu vou percorrer, e ele começa a declarar quem será esse homem com essa autoridade, quem será esse menino que foi dado a nós. O seu nome será maravilhoso, ele será conselheiro, ele será Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E ele ainda declara que do aumento desse principado, ou seja, à medida que esse principado, à medida em que esse governo vai crescendo, a paz não haverá fim. Existe uma paz que excede todo o entendimento, que está procurando um lugar para ecoar na sua vida. Amém? Mas como que isso acontece, pastor? À medida em que esse governo vai aumentando, à medida em que mais pessoas são submetidas a esse governo, à medida em que mais pessoas passam a ser, de fato, submetidas a esse princípio ele começa a estruturar uma sociedade, e uma sociedade estruturada nessa verdade é uma sociedade que anda em paz. É interessante porque é significante nós olharmos nas estatísticas e ver que o número de cristãos no mundo cresceu. Mas isso não é de maneira igualitária que a qualidade de vida tem melhorado. Porque eu entendo que as pessoas muitas vezes professam uma fé cristã, mas não vivem ela na sua essência. Elas até creem em Deus, mas não vivem Deus. Elas até acreditam na palavra, mas elas não vivem a palavra, ou seja, elas não se submetem. Então, o fato de eu me tornar cristão e não viver o cristianismo, não significa que essa palavra não vai tornar o efeito para o qual ela foi criada. Porque essa palavra me instrui que o aumento desse principado aumenta a paz. O aumento desse governo mexe com as estruturas da sociedade. O aumento, o avanço dessa palavra, ela faz com que vidas sejam transformadas. E essa é a expectativa que nós temos como igreja. Então é fundamental que nós possamos entender que a gente precisa tomar cuidado com rótulos, né? O que são rótulos? Rótulos são apelidos, rótulos são nomes. Rótulos têm uma intenção de desqualificar uma pessoa. É importante entender que se você não está desqualificado por uma palavra, é importante entender se você não está vivendo uma vida segundo uma palavra que está fora daquilo. Porque o que Deus me diz é que a maravilha faz parte da nossa essência, amém? Uma maravilha faz parte de uma essência. Eu quero ser bem específico aqui. Quando eu falo sobre isso, eu não estou dizendo que você vai viver uma vida cor-de-rosa, onde o céu sempre vai ser azul, amém? E não haverá nuvens escuras. Eu não estou dizendo, eu não quero vender aqui uma facilidade para você. Eu não quero dizer que, a partir de uma vida cristã, tudo vai se tornar fácil. Muito pelo contrário. Jesus, ele declara, no mundo tereis aflições, mas me entenda, eu venci o mundo, e se eu venci o mundo, a partir do modelo que eu sou, você também pode vencer. Então ele está dizendo para mim que nele eu me torno forte. E se nele eu me torno forte, quando surgir situações que são contrárias à expectativa que eu quero viver, eu preciso compreender que eu tenho em mim aquilo que é necessário para passar de fase. Amém? Então é entender o que eu tenho em mim, aquilo que é necessário para passar de fase. Então rótulos desqualifica. Nós recebemos rótulos desde que nós somos criança, até mesmo na nossa fase adulta. Talvez você
ouviu dizer isso para você ou falou isso para os seus. Ah, nós somos pobres, ou você será pobre, ou você é pobre. A gente tem um costume de declarar palavras sobre nós quando nós estamos descansando. Eu não sei se você fala isso ou você tem hábito. Ah, pobre quando descansa, carrega pedra. Ou seja, você está determinando que a pobreza é o seu estilo de vida. Ou seja, então, aquilo que você dá foco, aquilo que você dá importância... Querido, é importante entender que a palavra ela tem poder no mundo sobrenatural, amém? No mundo espiritual. A palavra ela tem poder. Então, quando você atrai para você, você é um inútil. Para mim tudo dá trabalho. Tudo que eu faço dá muito problema. Então, é natural que você enfrente questões que não eram para ser naturais, serem enfrentados. Mas você já começa com a expectativa de que aquilo não vai funcionar. Você já começa com a expectativa de que aquilo em algum momento vai dar errado. Então você está atraindo para você. É interessante porque Jó, ele fala algo interessante. Eu ocupei a minha mente com algo por tanto tempo, ou seja, aquilo que eu tinha medo me sobreveio. Aquilo que eu ocupei o meu pensamento por tanto tempo. Então o inimigo ele sempre vai encontrar a maneira de descaracterizar aquilo que é a figura de Jesus em nós. Amém? Porque se ele está dizendo que o seu nome será maravilhoso, Cristo em você é maravilhoso. O seu nome é conselheiro, Cristo em você, querido, é ambiente de conselho. Deus forte, Cristo em você é a manifestação da força do céu. Então nós precisamos começar a compreender isso, porque isso é que vai produzir a resposta. Então, eu preciso começar a combater essas etiquetas que são colocadas em nós. Eu preciso começar a contestar sobre que tipo de rótulo eu tenho vivido a minha vida. Eu preciso começar a contestar que tipo de imagem as pessoas têm ao meu respeito. Porque se eu não entender que eu sou um cidadão dos céus e que a minha imagem está firmada no que Deus diz ao meu respeito, eu vou andar de maneira distorcida. E se eu ando de maneira distorcida, o papel de Cristo foi em vão. Se eu não ando a realidade do céu, ou se eu não vivo a realidade do céu, então, querido, até por brincadeira, rejeite nomes que não produzem a verdade do céu sobre a sua vida. Até por brincadeira. Brinquei. Eu repreendo essa brincadeira. Eu não quero dar munição no mundo espiritual para que isso passe a ser a minha verdade. Eu não quero dar munição para que isso passe a ser a minha vida. Muito pelo contrário, eu rejeito isso, eu repreendo isso. Eu não quero viver essa vida. Então, quando alguém te rotular de forma negativa ou injusta, nunca se esqueça de onde você veio. E eu não estou falando da sua família biológica, não. Eu estou falando do resgate. Eu estou falando do sangue do Cordeiro. Eu estou falando do preço pago na cruz. Eu estou falando desse menino que nasceu para que ele pudesse representar um modelo do céu, para que eu pudesse viver uma vida do céu aqui na terra. Amém? Então, rejeite isso. Então, não esqueça que você foi criado à imagem e semelhança e o preço que Cristo pagou por você. Então, essas coisas elas estão no passado. É impossível você viver uma nova realidade carregando uma mochila de pedras. Você está indo para o seu futuro, mas você está carregando aí uma mochila de pedras, uma mochila pesada, coisas do seu passado. Ou seja, viver Cristo é viver uma nova criatura. Viver uma nova criatura é abrir mão de bagagens velhas, é abrir mão de rótulos. Talvez você carregue um apelido de infância, hoje é tempo de abrir mão dele. Amém? Eu acompanho partida de futebol, esporte, e eu vejo a dificuldade que os jogadores têm de remover o apelido do seu nome. Eles crescem com o nome lá, o nome do jogador lá, Batutinha, seja o que for. Aí ele vai crescendo, vira adulto, ele quer se chamar André Santos. Aí o locutor teima em dizer que ele não quer mudar de nome a essa altura do campeonato. Não, ele quer ser reconhecido como de fato ele é. Então, às vezes vai dar trabalho para você se desvincular. Eu tenho um irmão que ele chama Dadá desde criança. E um dia ele fez uma entrevista de emprego. Olha como é séria essa questão de apelido. Ele fez uma entrevista de emprego.
e avisou a minha mãe, vão ligar aqui em casa. E ligaram em casa, procurando o Carlos Eduardo. Minha mãe prontamente disse que não morava ninguém com esse nome. Não, é engano, ninguém mora aqui com esse nome. Desligou o telefone. Mãe, Carlos Eduardo é o Dadá. Ai, meu Deus. Olha só, quanto tempo. Ou seja, ele perdeu o nome dele. Ele perdeu aquilo que os pais deram a ele quando ele nasceu. Ele perdeu uma característica que os pais ofereceram para ele quando ele nasceu, porque um primo não conseguia falar o nome dele. E, bonitinho, 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 até hoje. Está lá um cidadão de 50 anos quase, o nome dele é Dadá. E para nós é gostoso, para os amigos é gostoso, mas me entende que a gente pode viver essa realidade assim, vivendo uma vida de um rótulo, e esse rótulo, muitas vezes, talvez o dele não tenha nenhum sentido ruim no apelido, mas não é a verdade dele. Eu quero que você entenda essa mensagem dessa manhã. Cristo nasceu para te dar uma identidade genuína de cidadão dos céus. E o rótulo pode estar tirando de você isso. Então, rejeite. Rejeite. Se alguém te trate de uma forma que não é a forma de Deus, rejeite isso. Isaías 46, no versículo 18, a palavra do Senhor declara: não se lembre das coisas velhas, e nem se lembre das coisas antigas. Eis que faço uma nova coisa, virá a luz. Você não vai saber? Mais uma vez abrirei um caminho no deserto e rios no ermos, ou rios no lugar vazio, ou rios no deserto. Deus está dizendo aqui, Isaías está dizendo através dessa profecia, que para eu viver uma realidade do céu aqui na terra, eu tenho que romper com uma realidade de passado. Eu preciso romper com uma realidade de passado. Ao enviar Jesus, Deus estava dando um recado. Eu estou rompendo com uma realidade de passado. Mas por que Davi? Mas por que Moisés? Não, Deus está dizendo assim, é a partir de Cristo para frente. Entenda que o modelo do céu é esse. Entenda que o modelo do céu é isso. Entenda que a identidade que existe no céu é essa. Eu tento trabalhar nos homens. É como se Deus... dizer que Deus tenta Deus, ele pode. Mas ele permite você viver a sua vida como você quer. Amém? Você dizer que Deus não pode é limitar o poder de Deus. Mas ele não quer criar robôs, ele não quer criar androides que se movimentam de maneira semelhante. Se você tiver o privilégio de ter a visão que eu tenho aqui agora, olha que tanta gente diferente, ao mesmo tempo, todos interessantes. Não dá para dizer bonitos. Todos. Brincadeira, só para descontrair. Todos interessantes, bonitos à sua maneira. Uma beleza única, exclusiva. Detalhes em Deus que só existe em você. Porque existem coisas que estão no céu que a humanidade anseia que se manifeste em você. Então, Cristo, quando ele encontra a sua vida, ele tira aquilo que está no céu em você. Amém? Então, se você olhar, estudar sobre anjos, você vai ver que existem anjos específicos para situações específicas. Cada um exerce o seu papel específico. Então, existe uma pessoa específica em você, que Deus espera que seja manifesta para que aconteçam as coisas que Deus colocou em você. Então, de alguma forma, o inimigo vai produzir pesos, situações. Então, Isaías diz, não se lembre das coisas velhas. Eu não sei, nós estamos chegando aqui no final do ano já, bem dizer, o ano já está indo embora, e talvez você iniciou o ano cheio de intenção, né? Intenção que 2020 não pôde produzir, 2021 veio com muito trabalho, 2022, pastor, nem vou fazer mais plano, porque sabe lá o que vai ser 2022. Ei, não pare de sonhar. Amém? Não pare de sonhar. Então, não se lembre das coisas velhas, não se apegue às coisas velhas, mas preste atenção no novo que Deus está gerando. Então, a promessa de Deus é para todos nós que buscamos santidade. Então, existe uma manifestação das promessas de Deus. Viver em santidade é viver uma vida separada. Alguém reconhece alguém que está separado do monte. Amém?
Alguém que está separado, aquilo que a mãe fala assim, você não é todo mundo, eu quero reforçar. Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. De que adianta viver uma vida em Deus para eu ser todo mundo? De que me serve? Eu ser a maioria? Ei, querido, você precisa ser um destaque. Não para que isso produza em você soberba. Eu falo que tem gente que não pode subir numa Havaiana que vira um negócio. Né? Subiu uma Havaiana, você vai falar, não, ele já era aquilo, ele só precisava da autoridade da Havaiana. Faltava para ele, enquanto ele estava com os pés descalços, ele aparentava a humildade. Amém? Depois que ganhou dinheiro, deixou de ser humilde. Não, ele aparentava humildade, mas sem dinheiro não dava para ser arrogante. Aí quando o dinheiro chegou, aí aquilo que já estava nele... Então, só revelou. Então Deus, ele conhece o seu coração, amém? 2 Coríntios capítulo 7, no versículo 1, o apóstolo Paulo dá uma instrução. Portanto, amados, visto que temos tais promessas, existe uma promessa de Deus para vivermos uma vida acima da média. Existe uma promessa de Deus. Aí Paulo está dizendo assim, portanto, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a contaminação da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Ou seja, eu preciso confrontar a mim mesmo se existem em mim coisas que me impedem de viver uma realidade do céu aqui na terra. Vivendo a santidade no temor de Deus. O temor aqui não é medo. O temor é entender que Deus tem instruções. E eu vivo as instruções de Deus. E se eu vivo as instruções de Deus, tão logo eu vivo os benefícios de ter uma instrução de Deus. Essa é a realidade de viver céu na terra. Então, viver as instruções de Deus são maiores do que qualquer rótulos negativo. Você quer quebrar rótulos? Viva a instrução de Deus. Seja lá qual for o nome que te deram, ou qual foi a sentença que alguém te deu, qual foi a palavra que foi liberada sobre a sua vida, viver os princípios da palavra quebram esses rótulos e a verdade, gente, a verdade pela verdade ela basta. Amém? A verdade ela basta, a verdade ela não precisa mais nem pois, nem porquê, nem não, a verdade é verdade, ponto. Então, viver a verdade, ela quebra todo o rótulo. Mas primeiro devemos deixar o passado e apegarmos na sua palavra para poder seguir em frente. Filipenses 3:12, Paulo dá um conselho excelente. Não quero dizer que já alcancei todas as coisas com perfeição, mas uma coisa eu faço, eu prossigo para o alvo, porque eu prossigo para tomar aquela perfeição pela qual Cristo Jesus me fez na sua. Ou seja, queridos irmãos, eu não consegui, mas estou concentrado nisso. Paulo está dizendo assim, eu ainda não vivi a vida que queria viver, mas eu continuo vivendo a vida que Jesus me propôs para viver. Aí a minha vida ainda não é a perfeita, mas eu continuo seguindo adiante, porque lá à frente Jesus tem uma vida perfeita para mim. Sabe? E às vezes porque nós não vivemos, não acertamos uma realidade, a gente abre mão de viver aquilo que Deus tem para nós como promessa de futuro. Ou seja, me descaracterizo, ou seja, eu perco em mim características que eram características do céu. Pessoas que enfrentam uma pequena dificuldade, já abrem mão de viver a plenitude. Divórcios que acontecem na primeira crise. Pronto, já é o suficiente. Tem gente que sai do trabalho porque o patrão está de mau humor. Gente, problemas acontecem em todos os lugares, em todos os ambientes. O que não pode acontecer é que a minha estrutura interna seja modificada ou alterada pela estrutura externa. O que acontece fora de você, querido, é problema do que está lá fora. Agora, o que acontece dentro de você, isso é um problema seu. Como você responde às situações é um problema seu. Amém? Então, rótulos falam de um passado. Eu estou aqui para te apresentar um futuro. Rótulos falam de uma vida que já existiu. Eu estou apresentando uma vida que você pode viver. Amém? Então, fala de um passado, enquanto as promessas falam de um futuro.
Ninguém corre uma maratona com peso extra, é impossível isso. Então, deixe de lado tudo aquilo que é desnecessário. Ninguém melhor do que você mesmo pode definir o que você está levando para a sua vida, para o seu destino, que hoje é desnecessário. Você consegue identificar o que você está levando que é desnecessário? Você consegue identificar os supérfluos que fazem parte do seu contexto? Eu sempre falo, toda vez que eu mudo de casa, já mudei algumas vezes, a gente faz uma conversa interna, eu e minha esposa. Nunca mais a gente vai encher a casa dessas coisas. Chega. Como é que pode caber tanta coisa dentro de um quarto? E a gente decide dar um monte de coisa e some com um monte de coisa e tenta fazer a mudança o mais leve possível. Mas aí a gente vai para uma nova casa, vai para um novo lugar. E quando vai para uma nova mudança, você descobre que não cumpriu a promessa. Você fala, lá vem esse tanto de tranqueira de novo. Olha, a gente precisa concordar, a casa não precisa ter esse tanto de coisa. Não, é verdade, eu concordo com você, pode ser tudo mais simples. Mas quando a gente vai mudar novamente, e eu espero que eu não faça isso mais, para eu não entender que eu errei de novo. Mas você precisa entender que você precisa olhar e descobrir o que eu estou levando que é desnecessário, o que eu estou carregando que não precisa ser levado comigo. Amém? Então, é importante você entender, se você quer seguir em frente, é necessário que você se desapegue e se apegue às promessas de Deus como um plano futuro. Eu gosto muito dessa versão de Jeremias 29:11, que está na Bíblia King James. Ele diz assim, porquanto somente eu conheço os planos que determinei ao vosso respeito. Espera aí, se tem alguém que sabe o plano para eu viver uma vida, se existe alguém que conhece, porque tudo que a gente quer é alguém que sabe o que vai acontecer amanhã, sim ou não? É só comigo isso? Eu preciso saber como é que vai ser. A minha expectativa é viver o meu hoje de tal maneira que eu consiga ver os resultados amanhã. Mas Deus está dizendo assim, André, porque somente eu conheço os planos que determinei ao vosso respeito. Planos de fazê-lo prosperar e não de causar dor e prejuízo. Opa! Tem alguém que conhece um projeto, um plano, um caminho de me fazer prosperar, de não me causar dor e nem prejuízo, plano de me dar uma esperança de um futuro melhor. Esse alguém é Deus. Então eu tenho que começar a pegar a Bíblia e procurar as promessas que Ele fez para mim. Porque esses planos dele para mim vão me fazer viver uma vida vencedora. Apesar das barreiras, apesar dos obstáculos, apesar das dificuldades, apesar dos gigantes, apesar das portas fechadas, ele está dizendo que tudo isso vai ser superado. Amém? Então, quando ele declara quem é Jesus, esse menino que nos nasceu, ele está nos empoderando, ele está trazendo para nós uma realidade do céu. Ou seja, Deus não pergunta se você é capaz de ver, Ele está perguntando para você se você é capaz de crer nisso. A pergunta para ele é, você é capaz de ver? Não, ele está dizendo assim, você pode crer nisso? Porque se nós andarmos por aquilo que estamos vendo, logo a gente desmaia, sim ou não? Mas se você andar por aquilo que você crê, você muda essa situação. Então, é importante você compreender que eu preciso procurar as promessas de Deus para mim. As promessas, quem já prometeu coisas para filhos aqui? Resolveu? Quando você fez a promessa para o seu filho, resolveu o que você esperava dele? Meu filho, se você fizer isso, você tem isso como resposta. Hoje está o desejo dos meninos, é o tal do PlayStation 5, né? É o seu também, né? Aí, Natália, se você prometer para ele um PlayStation 5, acredite que ele vai ser um bom menino. Então, se você faz uma promessa, você desperta no seu filho uma visão de futuro, sim ou não? Você dá a ele um caminho de futuro. Você está dizendo para ele, olha, se você andar nesse caminho, no final dessa jornada você vai ter isso como resposta. A Bíblia é exatamente isso na sua literalidade. Deus está dizendo assim, eu tenho planos para você. E eu também tenho promessas para você. Mas eu também tenho um conjunto de regras. Eu tenho um conjunto de normas. Eu tenho um conjunto de situações que, se você viver,
essa realidade que eu tenho instruído, isso que eu tenho guardado vai ser revelado para você. Então essa é uma promessa de Deus, e eu preciso começar a viver isso. Amém? Hebreus 10, 23, o escritor de Hebreus traz a seguinte instrução: permaneçamos firmes, sem vacilar, na esperança de que afirmamos, porque Deus pode ser confiável para cumprir a sua promessa. Então é o meu trabalho afirmar que Deus é confiável. Porque eu passo a ver o que ele fez na vida de Jesus. E eu passo a ver o que Jesus fez na vida das pessoas, através daquilo que é a realidade do céu para a terra. Amém? E para finalizar aqui, eu quero que você entenda. Eu acredito nas promessas de Deus. Rótulos não podem te definir. Ah, me chamam de esquisito, só porque eu sou diferente. Me chamam de fechado, porque eu sou introvertido. Me chamam de bobo, quando na verdade eu só creio na honestidade. Me chamam de sonhador, só porque eu sou otimista. Me chamam de alienado, porque eu sou bem-humorado. Me chamam de chato, porque eu gosto daquilo que é certo. Me chamam de criança, porque eu prefiro amar a inocência. Me chamam de covarde, por quê? Porque eu prefiro a paz. Me chamam de sem graça, por quê? Só porque eu sou simples. Me chamam de metido, porque eu quero ser sofisticado. Me chamam de perigo, só porque eu quero ser perspicaz, eu quero ter prudência. Rótulos não dizem quem sou, mas Deus diz o que eu sou, e é isso que importa. Então, por quais rótulos você tem sido chamado? Por quais rótulos você tem sido determinado? Talvez o seu estilo de vida não esteja agradando as pessoas. Importa saber se o seu estilo de vida está agradando a Deus. As pessoas sempre terão pensamentos ao nosso respeito, quer você queira ou não. Agora, se eu vou viver uma vida segundo a ótica das pessoas, eu desprezo o menino que nasceu por mim. Eu desprezo o preço que foi pago na cruz. Eu desprezo os ensinamentos que foram produzidos. Então, há poder de fato nesse nome. E esse nome, ele tem poder para transformar a nossa realidade. Nome que está acima de todo nome. É esse nome que está sendo apresentado nesta manhã. É interessante porque nós nos reunimos no final do ano com a expectativa de presentes. A expectativa de ceia, de comunhão, de família. Essa é a expectativa do Natal. Mas a expectativa deveria ser: será que eu estou vivendo a vida que foi proposta por mim a partir do nascimento dessa pessoa? Será que eu estou vivendo as maravilhas do céu aqui na terra? Será que eu não deveria me aproximar mais do propósito do nascimento de Cristo para a minha vida e transformar a minha realidade? Será que o meu casamento é o modelo de Cristo? Será que a minha família é o modelo de Cristo? Será que o meu trabalho é o modelo de Cristo? Será que os meus relacionamentos pessoais é o modelo de Cristo? Será que eu gerencio a minha vida segundo o modelo do céu aqui na terra? Será que eu estou vivendo a plenitude? Porque esses questionamentos, eles são bons e são saudáveis. De maneira em que você passe a experimentar o que é o céu aqui na terra. É uma oração tão repetida. Pai, seja feito aqui na terra como é feito no céu. De ateus a descrentes, todos conhecem essa oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feito a tua vontade, aqui na terra, como ela é feita no céu. Aí um menino nos nasceu, um filho se nos deu, para nós conhecermos a vontade do céu aqui na terra. E eu vou viver uma vida medíocre, uma vida igual a todo mundo. Estar em Cristo é o primeiro processo de viver uma nova realidade. E a partir da sua realidade alterada, eu vejo uma rua transformada. Eu vejo vizinhos transformados. Eu vejo bairros transformados. Eu vejo empresas transformadas.
Eu vejo uma cidade transformada. Mas começa onde? Começa em você vivendo a realidade do nascimento de Cristo em sua vida, em nome de Jesus.